Nos últimos meses, nenhuma babá conseguia permanecer mais de 2 dias naquela casa. Algumas saíam chorando, outras, em silêncio, e algumas simplesmente fugiam sem sequer olhar para trás. A última havia saído correndo pelo portão principal, pressionando o braço ensanguentado contra o peito, enquanto gritava palavras desconexas de medo e indignação. Tudo por causa de uma criança. Um menino de apenas 1 ano e meio. Davi Sotero, filho único de Marcos Sotero, um dos empresários mais jovens e poderosos do país, dono de uma fortuna construída antes mesmo dos 30 anos, incapaz de resolver o único problema que realmente importava: o próprio filho. Ele mordeu mais uma, disse Dona Celeste, a governanta, com a voz baixa, quase cansada de repetir aquilo. Marcos permaneceu imóvel diante da janela do escritório, observando o portão se fechar lentamente após a fuga da babá. Não respondeu de imediato. Já não havia o que dizer. Quantas agora? Perguntou finalmente, sem se virar. 16, senhor. O silêncio que se seguiu foi pesado. 16. 16 mulheres adultas, experientes, treinadas, derrotadas por um bebê que mal sabia falar. Marcos fechou os olhos por um instante, pressionando as têmporas. Não era apenas agressividade. Era algo mais. Algo que ninguém conseguia explicar. E hoje de manhã, continuou Dona Celeste, hesitante, ele tentou morder o pediatra também. Marcos soltou uma respiração longa, lenta. Os melhores especialistas já haviam passado por aquela casa. Psicólogos, psiquiatras infantis, terapeutas, todos com teorias diferentes. Trauma, luto precoce, distúrbio de apego. Mas nenhuma solução, nenhuma resposta real. Onde ele está agora? No quarto, chorando desde que a babá foi embora. Marcos assentiu lentamente. O choro, ele já sabia distinguir cada tipo. Fome, sono, dor. Mas aquele era diferente. Era um choro carregado de algo que uma criança tão pequena não deveria sentir. Raiva, confusão, solidão. Ele caminhou até a porta do escritório, sentindo o peso de cada passo. Desde a morte de sua esposa, Elisa, tudo havia mudado. Davi tinha apenas 6 meses quando perdeu a mãe. E, desde então, parecia viver em constante guerra com o mundo. E talvez, consigo mesmo. Ao subir as escadas, o choro se intensificava. Como um chamado, ou um alerta, Marcos parou diante da porta do quarto do filho. A mão ficou suspensa sobre a maçaneta por alguns segundos, como se, no fundo, ele já soubesse o que iria encontrar, e não quisesse ver. Mas abriu. O quarto estava em completo caos. Brinquedos espalhados, alguns quebrados, outros jogados contra a parede. E no centro de tudo, Davi, de pé no berço, agarrado às grades, o rosto vermelho, os olhos inchados de tanto chorar. Quando viu o pai, estendeu os bracinhos imediatamente. Mas assim que Marcos se aproximou, o menino avançou com a boca aberta, tentando mordê-lo. Marcos recuou instintivamente. E, naquele momento, algo dentro dele quebrou. Por quê? Sussurrou, a voz falhando. Por que você faz isso, filho? Davi continuava chorando. Mas não era apenas birra. Havia algo nos olhos dele, algo profundo, algo que ninguém ali conseguia alcançar. Marcos se afastou lentamente e se sentou na poltrona ao lado da janela, observando. Impotente, pela primeira vez na vida, ele não tinha controle, não tinha solução, não tinha resposta. E, no meio daquele caos silencioso, uma nova funcionária havia acabado de chegar à casa, sem saber de nada, sem imaginar o que a esperava, sem entender que estava prestes a mudar tudo. Luana chegou à mansão Sotero sem fazer barulho. Era assim que sempre entrava nos lugares. Discreta, observadora, quase invisível. Tinha apenas 24 anos, mas carregava nos olhos a experiência de quem havia aprendido cedo demais que a vida não era gentil com todos. Vestia o uniforme simples da empresa de limpeza e segurava o carrinho com os produtos com firmeza, como se aquilo fosse mais do que um trabalho. Era sustento, era responsabilidade. Era sobrevivência. Você é a nova? Perguntou Dona Celeste, analisando-a de cima a baixo. Sim, senhora. Luana. Já vou avisando.
disse a governanta, cruzando os braços. Aqui não é um lugar fácil. Luana apenas assentiu. Não perguntou nada. Nunca perguntava demais. Mas percebeu o silêncio estranho, o ar pesado e aquele choro. Mesmo distante, ele atravessava a casa inteira. É normal? Perguntou, com cautela. Dona Celeste desviou o olhar. Melhor você só fazer o seu trabalho. Aquilo bastou. Luana empurrou o carrinho pelo corredor, limpando cada canto com atenção, mas sua mente não estava ali. Estava naquele som. Um choro que não parecia comum. Não era apenas de uma criança. Era mais profundo, mais quebrado. Horas depois, quando terminou a ala principal da casa, percebeu algo diferente. Silêncio. Repentino. Estranho. Como se algo tivesse mudado. Ela parou no corredor. Olhou ao redor. E então ouviu um pequeno barulho vindo do andar de cima. Algo caindo. Seco. Instintivamente, começou a subir as escadas. Passo por passo. Devagar. Sem fazer ruído. Chegou ao corredor superior. E viu uma porta entreaberta. O quarto do bebê. Ela sabia que não deveria entrar. Haviam deixado isso claro. Mas algo dentro dela não permitiu que ignorasse. Empurrou a porta com cuidado. E o que viu a fez parar completamente. O menino estava no chão, cercado de brinquedos, o rosto ainda vermelho, os olhos molhados, mas quieto. Não havia raiva naquele momento. Não havia agressividade. Havia algo muito mais difícil de ignorar. Solidão. Luana reconheceu na mesma hora. Aquele tipo de silêncio. Ela conhecia. Tinha visto nos irmãos mais novos, nas crianças do bairro, naquelas que aprendiam cedo demais a lidar com a ausência. Ei, pequenino, disse ela, com a voz suave, sem se aproximar demais. O menino levantou o olhar. Os dois se observaram. Sem pressa, sem medo, sem ataque. Luana agachou, mantendo distância. Não tentou tocar. Não tentou impor presença. Apenas ficou ali. Você gosta de histórias? O menino não respondeu, mas também não chorou, nem avançou. Luana pegou um dos livrinhos do chão. Abriu lentamente. Era uma vez um patinho que se perdeu da mãe. A voz dela era calma, baixa, quase um sussurro. Cada palavra era dita como se tivesse peso, como se importasse. E, pouco a pouco, o corpo do menino relaxou. Os ombros caíram. A respiração diminuiu. Ele começou a observar, atento, como se cada palavra fosse algo novo. Luana continuou, sem pressa, sem expectativa, apenas contando, apenas estando ali. Minutos passaram. E então, algo aconteceu. O menino engatinhou, devagar, sem desespero, sem agressividade, e parou diante dela. Luana não se moveu, não reagiu, não antecipou nada, apenas esperou. E então, ele encostou a cabeça no colo dela, como se aquilo fosse seguro. Luana sentiu o corpo pequeno se acomodar, pesado, cansado, e, pela primeira vez naquela casa, o silêncio não era tenso, era tranquilo. Ela passou a mão, com cuidado, nos cabelos dele. Tá tudo bem, sussurrou. Eu tô aqui. O menino fechou os olhos e adormeceu, sem choro, sem luta, sem medo. Naquele momento, naquela sala silenciosa, algo impossível tinha acabado de acontecer. E alguém estava assistindo tudo, parado na porta, sem conseguir acreditar no que via. Marcos Otero. Marcos não entrou imediatamente. Ficou parado na porta, como se qualquer movimento pudesse quebrar aquela cena impossível diante dos seus olhos. O filho, dormindo, tranquilo, sem tensão no rosto, sem lágrimas, sem medo. Havia meses que ele não via aquilo. Meses. E agora, acontecia diante dele como se fosse algo simples, natural, como se nunca tivesse sido um problema. Seus olhos se fixaram na jovem sentada no chão, a nova funcionária, a faxineira, segurando Davi nos braços com uma delicadeza que ele já não se lembrava de ter visto, nem mesmo nos profissionais mais experientes. Há quanto tempo ele está assim? Perguntou Marcos, finalmente, com a voz baixa. Luana levantou o olhar,
um pouco assustado por não ter percebido a presença dele. Uns 20 minutos. Senhor, Marcos engoliu seco. 20 minutos. Aquilo já era mais tempo do que qualquer pessoa havia conseguido em meses. O que você fez? Luana hesitou. Nada demais. Só contei uma história. Marcos deu um passo à frente. Só isso? Ela assentiu, com simplicidade. Criança entende mais do que a gente pensa. Às vezes, só precisa se sentir segura. Aquelas palavras ficaram no ar. Simples, mas profundas. Muito mais profundas do que qualquer explicação técnica que ele já tinha ouvido. Marcos se aproximou lentamente, como se estivesse diante de algo sagrado. Observou o rosto do filho. Relaxado, sereno. Era como se aquele pequeno corpo finalmente tivesse encontrado descanso. Ele nunca faz isso, murmurou, mais para si do que para ela. Luana olhou para o menino com um leve sorriso. Faz sim, só não tinha encontrado ainda o jeito certo. Marcos franziu levemente a testa. O jeito certo? Sim, disse ela, com calma. Ele não é agressivo de verdade. Marcos a encarou. Não? Luana balançou a cabeça. Ele só tem medo. Aquelas duas palavras atingiram Marcos com força. Medo. Nenhum médico tinha dito aquilo daquela forma. Nenhum. Medo de quê? Perguntou ele, quase num sussurro. Luana passou a mão levemente nas costas do menino. De perder de novo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Denso. Marcos sentiu o peito apertar. Ele perdeu a mãe muito cedo, continuou ela, e criança não entende ausência como a gente. Para ele, quem cuida, vai embora. Marcos desviou o olhar, como se aquilo fosse difícil demais de encarar. Então ele ataca primeiro, disse ela, com suavidade, antes de se apegar. Marcos ficou em silêncio, processando cada palavra, cada sentido. E, pela primeira vez, tudo começou a fazer sentido. Mas, comigo ele também faz isso, disse ele, quase sem voz. Luana olhou diretamente para ele, sem julgamento, porque o Senhor também se afastou. Aquilo foi direto, sem rodeios, sem suavizar. Marcos respirou fundo. Eu tentei proteger ele. Eu sei, disse ela, com calma, mas às vezes, para uma criança, distância também parece abandono. O peso daquela verdade caiu sobre ele. Pesado, inescapável. Durante meses, ele acreditou que estava fazendo melhor, que manter distância era uma forma de evitar mais sofrimento. Mas, e se fosse exatamente o contrário? Davi se mexeu levemente nos braços de Luana, um pequeno suspiro, e voltou a dormir, sem resistência, sem tensão. Marcos passou a mão pelo rosto. Isso muda tudo. Luana apenas assentiu. Ele não precisa de controle, precisa de segurança. Marcos olhou para ela com mais atenção agora, como se estivesse vendo pela primeira vez. Onde você aprendeu isso? Ela deu um leve sorriso. Na vida, Senhor. E aquela resposta valia mais do que qualquer diploma, mais do que qualquer teoria, mais do que qualquer especialista. Você ficaria com ele hoje à tarde? Perguntou Marcos, ainda com certo receio. Luana hesitou por um segundo. Se o Senhor permitir. Sim. Marcos assentiu. Fique. Horas depois, Marcos voltou para casa mais cedo do que o normal. Algo dentro dele não conseguia ficar longe. E quando entrou no jardim, parou, sem conseguir dar mais um passo. Davi estava no chão, rindo como ele nunca tinha visto antes, correndo atrás de bolhas de sabão. E Luana, sentada na grama, batendo palmas, incentivando cada pequeno movimento como se fosse a coisa mais importante do mundo. Muito bem, dizia ela, você conseguiu. Davi gargalhava, sem medo, sem agressividade, sem defesa, apenas feliz. Marcos sentiu os olhos marejarem. Aquilo era mais do que uma mudança. Era um milagre. Davi olhou para ele. E, pela primeira vez em muito tempo, não tentou morder. Apenas sorriu e estendeu os braços. Marcos se aproximou lentamente, quase sem acreditar. Pegou o filho no colo. E o menino se aninhou, sem resistência, sem tensão, como se finalmente reconhecesse ali um lugar seguro.
Pai, balbuciou, de forma quase inaudível. Marcos fechou os olhos. E naquele instante, tudo mudou. Mas nem tudo estava resolvido. Porque, às vezes, quando algo começa a dar certo, é exatamente aí que o maior conflito aparece. Durante dias, a casa permaneceu em paz. Uma paz que parecia frágil demais para ser real, como se a qualquer momento pudesse desaparecer. Mas não desapareceu. Davi continuava dormindo melhor, comendo melhor, brincando, sorrindo e, acima de tudo, confiando em Luana e, aos poucos, novamente, em Marcos. A transformação era visível, até para quem não queria acreditar. Isso não é normal, murmurou Dona Celeste certa manhã, observando o menino brincar calmamente no tapete. Talvez o normal fosse ele sempre ter sido assim, respondeu Marcos, sem tirar os olhos do filho. Mas, enquanto tudo melhorava, algo dentro dele começava a se agitar, algo que ele não queria admitir. Luana não era apenas importante para Davi. Ela estava se tornando importante para ele. Mais do que deveria. Mais do que era seguro. Mais do que fazia sentido dentro do mundo em que ele vivia. E foi exatamente por isso que o problema começou. Senhor Sotero, precisamos conversar, disse Dona Celeste certa tarde. O tom dela era sério. Mais sério do que o habitual. Sobre o quê? Sobre a funcionária. Marcos franziu a testa. O que tem ela? Já estão comentando. Ele permaneceu em silêncio. A casa toda percebeu. A forma como o senhor olha para ela. Como ela olha para o senhor. Isso não passa despercebido. Marcos desviou o olhar. Isso não é da conta de ninguém. Talvez não, mas pode se tornar um problema. E ele sabia disso. Sabia muito bem. Mas tentou ignorar. Até o dia em que Luana apareceu diferente. Mais quieta. Mais distante. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele. Ela hesitou. Senhor, eu preciso falar com o senhor. O tom dela não era o mesmo. Havia peso. Pode falar. Ela respirou fundo. Eu acho melhor eu ir embora. O mundo pareceu parar por um segundo. O quê? Isso não pode continuar. Não pode continuar o quê? A voz dele subiu, sem perceber. Ela abaixou o olhar. Isso, tudo isso. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Davi, no tapete, brincava sem entender nada. Você vai embora e acha que está tudo bem? Disse Marcos, com a voz carregada. Não está, respondeu ela, mas vai ser pior se eu ficar. Pior para quem? Ela finalmente levantou os olhos. E ele viu. Medo. Para você. Para mim. E principalmente para ele. Marcos respirou fundo. Ele precisa de você. Ele precisa do senhor. Corrigiu ela. Com firmeza, eu só mostrei o caminho. Não, você fez muito mais do que isso. Ela balançou a cabeça. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Não, ninguém fez, disse ele, com intensidade. Ninguém conseguiu. O silêncio voltou, mais pesado. Senhor, disse ela, com a voz mais baixa, eu não posso ficar num lugar onde começo a sentir coisas que não devo. Aquilo foi direto, sem espaço para interpretação. Marcos ficou imóvel. E o que você sente? Perguntou, quase num sussurro. Ela fechou os olhos por um segundo. Eu sinto que, quando estou aqui, parece que eu faço parte de algo que não é meu. Aquilo doeu. E você acha que não é? Ela abriu os olhos, cheios de lágrimas. O Senhor vive num mundo onde tudo é diferente do meu. Isso não importa. Importa sim, disse ela, com firmeza, porque no final, quem sofre sou eu. Davi se levantou cambaleando e caminhou até ela. Se agarrou na perna dela. Como se sentisse, como se soubesse. Mamã, balbuciou. Os dois congelaram. Luana levou a mão à boca, os olhos marejados. Tá vendo? Disse ela, com a voz quebrada. Ele já está criando algo que pode ser arrancado dele depois. Marco sentiu o peito apertar. Então você vai embora e acha que isso vai ser melhor? Ela não respondeu, porque sabia que não seria. Mas também sabia que ficar podia ser ainda mais difícil. Eu vou hoje à noite, disse ela, finalmente. E aquilo foi como uma sentença. Horas depois, a casa voltou ao silêncio. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Era pior.
mais vazio, mais pesado. Davi chorava, chamava por ela, se recusava a dormir, se recusava a comer. E Marcos revivia tudo de novo, mas dessa vez era diferente, porque agora ele sabia exatamente o que estava faltando. E, pela primeira vez na vida, decidiu não fugir. Na manhã seguinte, ele pegou o carro, colocou Davi no banco de trás e dirigiu, sem pensar duas vezes, sem ouvir ninguém, sem se importar com nada. Horas depois, parou em frente a um prédio simples, respirou fundo, saiu do carro, pegou o filho no colo e subiu. Cada passo, mais pesado, mais definitivo. Parou diante da porta e bateu. Alguns segundos depois, ela abriu, surpresa, sem entender. Senhor? Ele não esperou. Eu não vim te pedir para voltar. Ela ficou em silêncio. Eu vim te dizer que você já faz parte. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E que eu não vou deixar você ir embora. O silêncio entre os dois dizia tudo. Davi estendeu os braços. Mamãe. Ela o pegou, como se nunca tivesse soltado, como se nunca fosse soltar. Marcos se aproximou, mais devagar, mais consciente. Eu não sei como isso vai funcionar, disse ele. Não sei o que vão dizer, não sei o que pode acontecer. Ela respirou fundo. Nem eu, mas eu sei de uma coisa. Ele olhou nos olhos dela. Eu não quero mais uma vida onde vocês não estejam nela. O mundo lá fora continuava complicado, difícil, cheio de julgamentos. Mas ali, naquele momento, nada disso importava. Porque, às vezes, tudo que alguém precisa não é de respostas, é de coragem. Coragem para ficar, coragem para sentir, coragem para não ir embora. E naquele instante, eles escolheram ficar. E, pela primeira vez, não havia medo, apenas família. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está assistindo. A sua presença faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias como essa. Obrigado por estar aqui até o final. Nos vemos na próxima história.